Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, na paz e na graça de Cristo Jesus. Esse é o nosso maravilhoso momento da nossa lição, que nós estamos estudando, esta semana, e nesta manhã de domingo temos aí o privilégio, de podermos estudar uma lição que vem falando sobre a forma como temer a Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção neste momento, pelo estudo que nós vamos ter. Nós queremos aprender a verdadeira forma como temer ao Senhor e pedimos ao Espírito Santo do Senhor, por favor, que venha iluminar a nossa mente. Nós queremos compreender, os meus irmãos e eu estamos juntos buscando esse conhecimento. Em nome de Jesus, amém. O que é realmente temer a Deus, queridos? Será que temer a Deus é ter medo de Deus? Tem gente que tem medo de Deus, sabia? Tem gente que cresceu tendo pavor, tem gente que até tem ódio de Deus, tem raiva de Deus. Tem gente que sabe, quando fala de Deus para ele não quer ouvir porque ele tem pavor, porque Deus é um Deus carrasco, é um Deus, sabe, que disciplina com dureza, é um Deus que não ama. Então, tem muita gente que aprendeu desta forma sobre Deus. Foi educado pelos seus pais. Se você não obedecer quando criança, Se você não guardar aquilo que eu estou te falando, se você não obedecer a mamãe, não obedecer o papai, Deus vai castigar você, sabe? Deus, ele não vai gostar de você, Deus, ele não vai estar com você. E tem gente que cresceu assim, imaginando Deus desta maneira, desta forma. Mas, queridos, temer a Deus não é isso. Tá? Em Apocalipse capítulo 14, verso 7, por exemplo, nós lemos: temam a Deus e dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, meus amados, nós poderíamos agregar aqui muitas e muitas formas apresentadas pela Bíblia, do verdadeiro temor a Deus. Mas apenas alguns aqui para nós podermos ficarmos aí cientes. Por exemplo, queridos, reverenciar a Deus e respeitar. Deus é grandioso, Deus é poderoso. Deus não é como eu. Tá? Deus é um Deus onisciente, onipresente. Deus, ele está aqui comigo neste momento, mas ele está com você também, que está aí em outro estado, no Rio de Janeiro, no Pernambuco, na Bahia, está lá do outro lado do mundo, tem gente lá ouvindo a lição conosco. Então, queridos, Deus que está aqui comigo, ele está com você aí neste momento também, porque ele é onipresente. Deus tem o poder de criar todas as coisas. Tá? Deus é o Deus do impossível. Então, queridos, temer a Deus, é uma demonstração de respeito e reverência para com esse nome. E tem gente que usa o nome de Deus de qualquer forma. Usa o nome de Deus em piada, em brincadeira, fazendo palhaçada, em músicas indecentes. Isso aí é uma verdadeira forma de desrespeito, de irreverência, uma forma de não temer a Deus. Entendeu? Pois é. Uma outra forma, queridos, de nós demonstrarmos a Deus temor para com Ele é através do amor para amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Eu posso gostar de muitas coisas, admirar pessoas competentes, pessoas que têm aí um talento importante, eu posso admirar, mas eu não posso, queridos, amar acima de Deus. Eu tenho que amar como uma pessoa querida. Eu posso admirar,
né, aquilo que ela faz, a capacidade que ela tem. Não tem problema nenhum, não é errado isso. Mas amar acima de todas as coisas é somente a Deus. É uma demonstração de temor para com Deus. Tá? Outra forma também é a obediência aos seus mandamentos, a sua lei, os seus princípios, a palavra de Deus. Tá? Infelizmente, queridos, há muita gente que diz que não precisa guardar os mandamentos de Deus. E são pessoas até cristãs. Pessoas que têm, assim, uma certa intimidade, né? Com a Bíblia, com Cristo Jesus. Professa ter aceitado a Cristo Jesus, mas acha que não precisa guardar os mandamentos. Ou se precisa, não precisa guardar todos os mandamentos, apenas alguns. Ou quase todos, mas não precisa guardar todos. Queridos, isso é uma demonstração de desrespeito ou irreverência ou falta de temor para com Deus. Deus disse uma coisa, eu disse que não é. Deus disse que precisa fazer isto, eu disse que não precisa. Que demonstração de respeito eu estou tendo para com Deus desta maneira? Entendeu? Confiança total. Entregar totalmente a minha vida nas mãos de Deus e ter certeza que eu estou sob os seus cuidados, sob o controle de Deus, no poder das suas mãos protegido. Isso é uma demonstração, queridos, de confiança. Mas muitas vezes nós falamos apenas que confiamos em Deus, mas às vezes não aguardamos, não esperamos o momento, né, em que Deus vai responder de acordo com a sua vontade. E aí eu vou partir para fazer aquilo que eu acho que eu vou conseguir fazer. Não dá para esperar a vontade de Deus, o tempo dele. Então, queridos, nós precisamos ter confiança total em Deus. Entregar totalmente a nossa vida a Ele. Isso também é uma demonstração de temor para com Deus. Tá? Nós poderíamos agregar aqui muitos outros fatores que demonstram reverência para com Deus através da Bíblia Sagrada. Tá? Mas aqui já deu para nós termos um pouco de noção o que é a verdadeira forma, né, de temer a Deus. Por exemplo, em Eclesiastes, aqui no capítulo 12, versos 13 e 14, diz assim, olha, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, que seja boa ou que seja más. Tá? Então aqui, o profeta vem falando que temer a Deus, guardar os seus mandamentos, ouvir atentamente aquilo que ele quer nos ensinar é uma demonstração de temor para com Deus. Reconhecimento, não é, de que Deus é soberano e de que realmente nós precisamos confiar em Deus e colocar a nossa confiança total sobre Ele, de que Ele está controlando a nossa vida. Nós estamos sob os seus cuidados. Entendeu? Pois é. Então, queridos, nós temos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, várias demonstrações ou informações sobre a verdadeira forma de temer a Deus. E entre tantas, queridos, nós podemos ver aqui que o verdadeiro temor foi visto na atitude de Cristo, que embora existindo na forma de Deus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de quê? Morte de cruz. Então, uma verdadeira forma de nós demonstrarmos o nosso temor para com Deus é esvaziando o meu egocentro de mim mesmo, orgulho que há em mim, e deixar Deus tomar conta da minha vida. Tá? Isso foi demonstrado por Abraão, quando ele estava ali no Monte Moriá, sobre o altar, né, oferecendo o seu filho.
ele entregou inteiramente tudo que ele tinha, o que de mais precioso ele tinha, tá? E naquele momento, quando ele ia sacrificar o seu filho, ele ouviu uma voz vinda do céu que dizia: não faça, porque agora eu sei que você teme a Deus. Então Abraão, queridos, demonstrou o seu temor para com Deus, entregando tudo para Deus. Tá? Aquilo que de mais importante, mais precioso ele tinha, ele entregou para Deus, que era o seu filho. E Deus disse: não precisa você sacrificar o seu filho. Eu já sei que você me respeita, eu já sei que você me ama, eu já sei que você confia em mim, eu já sei que você entrega tudo, que você se esvaziou de você para que eu possa estar em você. Então Deus disse: eu sei que você teme a mim. Entendeu? Pois é. Lá em João, no capítulo 3, verso 30, por exemplo, ali diz, queridos, que João, quando ele terminou o seu ministério, terminou a sua missão, ele disse para os seus discípulos, os seus seguidores: importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João estava dizendo: olha, a missão que Deus me confiou, eu já terminei, eu concluí, que era anunciar e preparar o caminho para o Messias. Agora ele chegou. Agora já não é interessante mais a mim. O interessante agora é que ele cresça, é que a sua missão avance e eu diminua. Essa humildade tem que existir como uma forma de temor para com Deus, queridos. Existir em mim, existir em você, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos levarmos a querer nos exaltar ou permitir que outros nos exaltem acima de Deus. Deus é que precisa ser exaltado, ser glorificado, ser temido, e não eu, e nem você. Tá? Muito bem, queridos, então essa lição é importante, para nós. Essa é a verdadeira forma como temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é uma pessoa querida, uma pessoa amorosa. Deus é uma pessoa amiga. Jesus disse: venha a mim, se você está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Então você precisa ir a Jesus. Eu preciso ir a Jesus. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque Jesus nos ama de tal maneira que Ele deu a sua vida, entregou totalmente. É porque Ele quer o nosso bem. A Bíblia inteira, começando desde lá em Gênesis, querido, Deus está sempre à nossa procura, à nossa busca. E é nós que estamos fugindo, indo embora sempre. E Deus está dizendo: não tenha medo, venha para mim. A Bíblia, queridos, você sabia que a Bíblia menciona, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra não temas, não tenha medo, cerca de 365 passagens ou referências? Pois é, Deus está dizendo agora para mim. Deus vai falar para você amanhã. Deus falou ontem. Não tema, não tenha medo. Tá? Nós não precisamos ter medo de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus fique contigo. Tá? Até a nossa próxima maravilhosa lição, se Deus quiser. Um abraço a todos.